E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Graça e paz da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Começamos mais um programa Praticai a Verdade. Programa que tem como finalidade te instruir, fazer você enxergar coisas que muitas das vezes você não tinha enxergado ou não tinha entendido. E em nome do Senhor Jesus Cristo estamos aqui para te orientar, para te ajudar a entender o mundo espiritual, o qual Jesus Cristo nos deixou pelo seu legado e pela sua existência. Queridos, desde já eu gostaria de te informar sobre o grande dia, o grande evento, a primeira cruzada evangelística que vai acontecer dia 8 de novembro, no sábado. 8 de novembro, sábado, a partir das 17h30, no Colégio Edson Abreu, na Praça do Arara, no bairro Orozinho Macedo, na cidade de Sete Lagoas. Será um evento extraordinário, marcante, único, impactante. Vão ser mais de 20 pastores, mulheres, missionárias, homens, bandas de louvores, para estar abençoando a sua vida. Neste dia, a partir das 17h30, nós estaremos orando, ensinando, pregando, orando pelas pessoas que estão enfermas, orando pelas pessoas que estão oprimidas, possessas por espíritos imundos. Nós estaremos fazendo em nome de Jesus, ou o Senhor estará fazendo através de nossa vida uma grande obra para a sua vida. Eu gostaria que você marcasse na sua agenda, circulasse na folhinha lá, 8 de novembro, eu tenho um compromisso com Deus. Não é comigo, não é com o pastor Apolo, não é com a igreja, é com Deus. Esse evento será a primeira cruzada evangelística da cidade de Sete Lagoas que o Senhor nos dá a visão de estar realizando. Vai ser algo marcante. Eu convido você e peço mais. Eu peço que você trabalhe para Deus. Como? Eu quero que você convide as pessoas que estão necessitadas para esse dia. Convide seu primo, sua mãe, seu irmão, parente, pessoas que estão oprimidas, sem sentido de existência, pessoas que estão enfermas, doentes, pessoas que estão acamadas. Convide, leve essas pessoas nesse dia e Deus vai realizar uma grande obra, porque Deus é o mais interessado em te abençoar. 8 de novembro. Qualquer dúvida, você pode nos ligar 3026 5321 ou 3774-3347. Tira as suas dúvidas, ou se você já é cristão, você já toca em alguma igreja, você já canta, nos ligue para você estar apresentando esse dia. Será mais de 15 bandas, mais de 20 pastores e vai ser marcante e impactante. 8 de novembro, em nome de Jesus, eu espero você lá. Nesse instante, eu quero, mais uma vez, como é do nosso costume, te chamar a atenção para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24. Eu vou falar algo aqui que vai marcar a sua história. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Algo que nos deu base para colocar o nome nesse programa, que é Praticar a Verdade. Palavras do próprio Jesus Cristo, palavras do próprio Filho de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 7, versículo 24, acompanha comigo. Disse Jesus Cristo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram contra aquela casa. Mas a casa não caiu, porque a casa estava construída sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram-se os ventos, e assopraram-se os ventos, e correram-se os rios, e combateram-se contra aquela casa. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo esse discurso,
a multidão se admirou do que Jesus ensinava, porque ele falava com autoridade, e não como os homens que ensinam, mas não vivem. Que palavra! Que palavra! Às vezes eu fico furioso, mas não peco. Fico furioso, mas não peco, porque a Bíblia me dá direito de ficar furioso, mas não de pecar. Contra as pessoas que vai se levantar contra o poder da Bíblia Sagrada, contra as palavras de Jesus Cristo. A quem se pode comparar Jesus? Tamanha sabedoria, até porque a Bíblia fala que tudo foi feito por Jesus e para Ele, tudo existe por causa dele. Pois a Bíblia fala que Jesus também é Deus. Então, como um homem pequeno, falho, medíocre, vai contra essas palavras do Criador e do Filho de Deus. Amigos, Jesus ele percebe a multidão no momento da sua história. Ele percebe uma grande multidão vindo e naquela multidão ele vê coisas que levam as pessoas a viver em miséria e não realizações. Eu quero chamar a sua atenção para você tirar um tempo, 20 minutinhos. 20 minutos para mudar a sua história. Para você ouvir essa palavra. O que Jesus fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Qual é o mistério de Jesus sobre a casa edificada sobre a areia? O que ele nos ensina a respeito disso? O que ele nos fala e o que devemos praticar com esta palavra? Eu chamo a sua atenção para isso. Pare um pouquinho. Eu quero orar a Deus em nome de Jesus. Pai, a tua palavra vai ser anunciada. E eu peço ao Senhor graça e paz, para que esta pessoa que estará ouvindo venha entender e viver a tua palavra, praticar a verdade. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Disse Jesus Cristo que o reino, disse Jesus Cristo que o homem que escuta as palavras, as verdades e as pratica, é como aquele construtor que quando vai construir a casa, ele constrói sobre algo que é forte, que é sólido, que é consistente, que não vai cair, que não vai deixar de existir, que vai suportar a chuva, uma tempestade. E aí eu já chamo a sua atenção. Em que você tem construído a sua existência? Em que você tem colocado ou tem deixado como base da sua vida? Em que você tem confiado? Qual é a base da sua construção? Em que você tem colocado a sua força? Como que você tem construído a sua existência? Como que você tem construído o seu relacionamento com Deus? Como que você tem construído o relacionamento com a família? Com os filhos? Com a esposa? Com a sociedade? No trabalho? Como que você tem vivido a sua vida? A pergunta que fica nesse primeiro bloco: qual é a base da sua existência? Qual é a base da sua existência? Enquanto você responda, nós vamos para um pequeno intervalo. E logo após estaremos com essas palavras, com esse ensinamento que vai mudar a sua história, em nome de Jesus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Adquira a Bíblia de Estudo que vai facilitar sua compreensão a respeito do Reino de Deus. Bíblia de Estudo Shed, com preço promocional, somente R$ 110. Bíblia de Estudo Dake, somente R$ 118. E a Bíblia da Mulher, somente R$ 90. Entregamos em sua casa. Ligue e peça a sua Bíblia. 3026 5321. 3026 5321. Ou acesse www.templodasalvação.com.br.
disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Primeira Cruzada Evangelística Santidade ao Senhor. Louvor, palavra, profecias, ensinamento, cura e muito poder de Deus para transformar sua vida. Dia 8 de novembro de 2014, a partir das 17h30, na Praça da Arara, bairro Orosílio Macedo, na quadra esportiva do Colégio Edson Abreu. Realização: Templo da Salvação. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, você foi capaz de ser sincero consigo mesmo e responder esta pergunta? Aonde você tem colocado a sua construção? Qual é a base da sua existência? Porque diz a Bíblia Sagrada que alguns confiam em carros e cavalos. Sabe o que significa isso? Alguns têm confiado na sua força, no seu grau de relacionamento, na sua inteligência, nos seus diplomas, na sua perfeição. Alguns têm confiado em paz, em força de braço humano. Mas os sábios confiam em Deus, de onde emana a vida, a existência e tudo, e tudo, e tudo. Qual é a base da sua existência? Qual é a base da sua construção? Eu sempre serei enfático, eu sempre serei repetitivo, mas não cansativo, porque verdades desse modo não cansam aqueles que são sábios. Não cansam aqueles que desejam crescer na sua vida espiritual. Então eu sempre serei enfático em te dizer que viver a vida, construir as coisas sem a graça, sem a fé, sem a bondade, sem praticar os frutos do Espírito, sem um relacionamento com Deus, é construir sobre areia. E construir sobre areia, disse Jesus, é um investimento tolo, é um investimento que vai terminar em inundações, em desastres, em grandes ruínas. Porque os ventos vão combater, as águas vão bater, dificuldades vão vir, e aquele que não está enraizado ou que não tem um bem alicerce não consegue suportar em tempos de crise. Em tempos de crise, vão pedir para sair, vão dizer que não aguentam. Eu não sei se eu já informei a você, ou se você foi capaz de absorver isso em um dos nossos programas, porque eu já falei sobre isso.
Pessoas que entram bem na faculdade, com a força e com a coragem, estão fazendo uma coisa boa, passam 1, 2 anos em uma pequena discussão, em uma pequena desavença, procura o suicídio, procura a briga, é expulso e termina terrivelmente fracassado. Pessoas que começam a família, um relacionamento entre beijos e abraços, promessas e sonhos, 1 ano e meio de casamento, você vem aí a notícia, fulano de tal está separando ou separou. Essas coisas te assustam? Não mais te assusta, porque são coisas que nós vemos todo dia. E por que vemos tantas esses fins trágicos na existência e na continuação, ou dando uma parada, dando um fim em coisas tão boas como família, como compromisso, como sociedade, como existência? Por que vemos tanta fatalidade acontecendo? É porque nós, muitas das vezes, temos construído o nosso sonho naquilo que não pode sustentar. Temos construído a nossa vida naquilo que não pode sustentar. Presta atenção que é Jesus que disse, não sou eu, mestre Apolo, não sou eu homem, falho e pecador, não sou eu. É Jesus Cristo que disse, eu não estou aqui na minha autoridade, eu estou aqui na autoridade do Filho de Deus, porque sou servo dele. Então não sou eu, é ele que está dizendo. E eu creio e pratico isso. Olha o que ele diz. O homem sábio, o homem prudente, é aquele que pratica as verdades que eu ensino e constrói a sua vida sobre a rocha. Agora eu preciso te informar algo que às vezes passa despercebido. Eu preciso te dizer que Jesus disse que Ele mesmo é a rocha. Ele mesmo é a pedra principal de cada construção. É Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o firme firmamento, é Ele que é a base. De modo que se a sua existência, meu amado ouvinte, não for em cima ou tendo como base a pessoa, a existência, o ser divino de Jesus Cristo, ou que é Jesus Cristo, a sua construção corre grande risco. E pode ser que no próximo vento, na próxima tempestade, no próximo combate, você não vai suportar. Porque a tua base não é o Filho de Deus. A tua base pode ser o pastor da igreja, quem sabe a tua base é o padre, quem sabe a tua base é o líder espiritual, quem sabe a tua base é a mulher que vai fazer, é a mãe de santo que vai fazer feitiços para te trazer coisas boas. Quem sabe a tua base é o seu próprio dinheiro, é a sua própria capacidade. Ah, querido, é meu dever te informar, a tua base está errada. Ela deve ser trocada imediatamente, pois nenhum homem e nenhuma mulher tem a capacidade de sustentar você. Para com essa tolice, pois todo homem tem a sua dificuldade e o seu problema. Todo homem, toda mulher já amanhece com o seu próprio mal. Como que alguém vai te clarear e levar a sua cruz? O que nós temos é a capacidade de ajudar uns aos outros pelo Espírito de Deus, não pela nossa própria capacidade. Então preste atenção, corrige a sua base, corrige a sua edificação. Pare agora, o Senhor te chama. Você não está assistindo esse programa à toa, há um propósito disso. Eu não estou aqui à toa, há um propósito da minha existência. Esta palavra lida não é à toa, há um propósito de mudança. Não crie, não construa e não viva confiando em homens, em carros, em cavalos, segundo a Bíblia. É pessoas que confiam em tudo que é terreno, em tudo que é horizontal. Pega tudo na sua visão horizontal, esquece da visão vertical que provém de Deus e que é de Deus. Pois Jesus Cristo é a pedra principal que te sustenta, que te segura, que te dá força, que te traz iluminação. E que pelo poder dele, as forças do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. É em nome de Jesus que eu te digo isso. Diz o Senhor, o homem prudente é aquele que ouve a verdade e as pratica. Eu estou aqui, não é para te trazer medo, não é para te levar em um mundo de dúvidas. É meu dever como servo de Jesus te instruir.
E você que acompanha o programa, você percebe, nós não estamos aqui falando de dinheiro. Não estou aqui falando para você vai pagar R$400 num vidro de água. Não estou te falando dessas tolices e dessas coisas idiotas que os homens vão pagar por causa disso. Eu estou aqui te ensinando a palavra de Deus, como servo de Jesus, pois recebi esse ministério, te ensinar. Porém, é seu dever crer e praticar esta verdade. Corrige as suas bases. Corrige o foco da sua visão e da construção da sua existência. Pense nisso e não saia daí. No próximo bloco eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Eu quero te ajudar, em nome de Jesus, em oração. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Primeira Cruzada Evangelística Santidade ao Senhor. Louvor, palavra, profecias, ensinamento, cura e muito poder de Deus para transformar sua vida. Dia 8 de novembro de 2014, a partir das 17h30, na Praça da Arara, bairro Orozino Macedo, na quadra esportiva do Colégio Edson Abreu. Realização: Templo da Salvação. Adquira a Bíblia de Estudo que vai facilitar sua compreensão a respeito do Reino de Deus. Bíblia de Estudo Shed, com preço promocional, somente R$110. Bíblia de Estudo Dake, somente R$118. E a Bíblia da Mulher, somente R$90. Entregamos em sua casa. Ligue e peça a sua Bíblia. 3026-5321. 3026-5321 ou acesse www.templodasalvação.com.br. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Meu querido ouvinte, em nome do Senhor, você tem aceitado, você tem entendido e tem identificado que a sua construção, por mais que seja boa, porque se você ouve esse programa, com toda certeza, eu tenho certeza que você tem tentado construir e tenho até construído algo que é útil, família. Você quer o bem para os seus filhos, você quer o bem para si mesmo. Qual o ser humano que chega num estado que quer morte, que quer enfermidade, que quer briga, que quer viver sozinho? Nem o filho de Satanás deseja isso. Ele deseja isso na vida do outro, mas nem para a vida dele ele deseja. Quanto mais você, que o Senhor lhe chama para te induzir, ou para introduzir, ou para que você alcance um nível maior de conhecimento, de prática e de relacionamento com Deus. Então tem plena convicção que você anseia vida tranquila, em paz com a sua família, com os seus filhos, na sociedade. Vida em paz com Deus. Eu tenho plena convicção disso. Porém, o Senhor me traz aqui para te ajudar e para te informar que mesmo essas coisas boas que você tem buscado pela sua própria força, ou confiando naquilo que não pode transformar a sua existência. Então, como eu disse no bloco passado, eu estou aqui para orar por você e para te ajudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te ajudar. Eu quero que você troque agora a base. Eu quero agora que você troque a sua confiança, o seu foco de confiança naquilo que é passageiro, naquilo que é pecaminoso, naquilo que é falho, naquilo que você tem gastado todo o seu dinheiro e não tem resolvido nada. Eu quero que você troque isso por Jesus Cristo, que é a pedra principal. Aí você me pergunta, mestre, o que eu preciso fazer? Pastor, o que eu preciso fazer para que a minha existência agora tenha um firme firmamento, uma base sólida, o qual a aflição, a tempestade, o vento e a dificuldade não vai fazer eu agir como um louco,
como desesperado e julgar 10 anos, 15 anos de luta por água abaixo. É simples o que você vai fazer. Eu já informei isso daqui. Evangelho, irmãos, evangelho, amigo, de Jesus é simples. Não há coisas misteriosas, você tem que passar 7 anos, não há algo que é só os grandes que entendem. Evangelho é simples, o poder de Deus é simples. Basta apenas crer e praticar a verdade. Disse o Senhor: creia em mim, porque aquele que crê em mim, crê no meu Pai. E eu e o Pai faremos nele morada. Olha que simplicidade é essa. Olha que simplicidade é essa de vida eterna, de mudança de vida. Então o que você precisa fazer é crer em Jesus Cristo e pedir a Ele para que seja o seu Senhor, que te direcione, e assim Ele vai fazer. Através do Espírito dele na sua mente, através do conhecimento da Bíblia que ele nos deixou, porque ele não deixou essa Bíblia ficar aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 na sua casa e pegando poeira. Ele deixou aqui para você aprender, ler, aprender e praticar. E ele deixou os padres, os pastores, que são homens de Deus, porque nem todo padre e nem todo pastor deve ser ouvido, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas você tem que entender que nem todo padre e nem todo pastor deve ser ouvido, porque muitos são mercenários, tem conhecimento, mas usa de forma errada. Então, para você identificar um padre ou um pastor, um líder espiritual digno, é só você ouvir ele e o seu coração vai queimar dentro de você. Você vai ver que aquilo que é pronunciado é verdade, não causa nenhuma confusão e traz paz para o seu coração. Esse você deve seguir. Então, no nome do Senhor, troca a base da sua existência. Eu quero que você ore comigo e eu quero orar por você e com você. Eu quero que você, no nome de Jesus, feche seus olhos, dobre o seu joelho, ou fique sentado como você está. Porém, eu quero sinceridade no seu coração. Eu quero que você peça a Deus: Senhor, que Jesus Cristo agora seja o meu Senhor, pois eu não vou mais tentar ter uma família, ter um sonho, ter uma vida, ser bom pela minha própria capacidade. Eu não vou confiar mais em homens, eu não vou confiar mais em feitiçarias, eu não vou confiar mais em superstições, eu não vou confiar mais naquilo que eu tenho confiado o tempo todo e não tem me levado a nada. Eu quero que o Senhor Deus seja o meu guia, a minha verdade, a vida e a minha direção. Eu oro por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, pela autoridade da Tua palavra e pela a direção do Teu Espírito, eu oro agora para esta pessoa que acompanha em oração. Esta pessoa que tem tentado tanto e tanto, meu Deus, pela sua própria força e pela sua própria capacidade. Esse homem, esta mulher que tem lutado tanto, confiando em muitas coisas, acreditando e sendo enganado pelos muitos homens e mulheres que não vivem pela verdade, mas pela mentira. Porém agora, ele ouviu esta palavra e está clamando para que o Senhor Jesus seja o seu Senhor, seja o seu sumo pastor, seja o seu mestre por excelência. Eu clamo agora por estas vidas que acompanham e que oram. E eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que todo espírito terrível e imundo que tem alojado na mente e na casa, que toda perturbação e que todo engano que tem feito essa pessoa tentar construir a sua existência naquilo que é falso, naquilo que é pecaminoso, sai agora no Teu nome, meu Deus. Porque o Teu Espírito entre agora na casa, na vida destas pessoas. Pois o Senhor agora está sendo chamado, o coração está sendo aberto, para que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor e o Salvador delas. Em nome de Jesus eu abençoo estas vidas. Em nome de Jesus eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua história. Em nome de Jesus eu expulso e te liberto pelo poder do Senhor de toda a mentira e de todo o engano. E que vida e paz você tenha e receba em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados, eu, pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, estou à disposição de estar te ajudando nesta caminhada. Ligue nesse telefone que aparece na tela do seu visor. Eu quero que você ligue a 3026 5321 3774 3347. Eu quero que você ligue. Se a gente não tiver um compromisso no dia, posso ir na sua casa, posso conversar com você, posso orar com você. Então ligue, agende, marque um dia. Vá no templo. Toda quinta-feira, 2h30, eu estou lá para te ouvir, para orar por você.
Sexta, sábado e domingo, às 19h30, nós estamos lá para te abençoar. E nunca mais a sua vida será a mesma, pois vai ser melhor, melhor e melhor em nome de Jesus. Jamais esqueça de praticar esta verdade. Vida e paz para a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,